Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Judas, onde nós leremos os versos 1 a 4 e 20 a 25. Judas, primeiro verso, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Verso 20 agora. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Àquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Quem crê, diga amém. Eu tenho conhecido pessoas que, por várias razões ao longo de sua história, aprenderam a lidar com a vida como a vida é. As vidas dessas pessoas não são perfeitas. Não é que tudo lhes vá bem. É que elas sabem que no mundo há aflições, que há problemas, adversidades, dificuldades, tribulações. E ao que tudo indica, elas aprenderam a lidar com tudo isso. Não ficam murmurando, não se queixam de sua má sorte, não procuram culpados para descarregar sobre eles as suas angústias. A essas pessoas eu tenho chamado saudáveis. Gente que aprendeu a lidar com a vida como a vida é. Mas eu também tenho conhecido pessoas ao longo da minha vida que, ao que parece, nunca vão aprender. Jamais serão capazes de lidar com a vida como a vida é. São pessoas que murmuram muito, que se desesperam diante de tudo, que se queixam, que acusam as outras pessoas, sentem com alguma frequência que o universo todo conspira contra elas. A essas pessoas eu tenho chamado enfermas, porque simplesmente não sabem lidar com a vida como ela é. Há pessoas saudáveis que aceitam sua família como ela é. Não quer dizer que achem suas famílias perfeitas, nem mesmo que fechem os olhos para os problemas de casa. Mas aceitam a família como ela é. Mulheres que entendem que o marido é de um jeito, e é com esse marido que elas devem conviver e aprender a lidar. Entendem que os filhos são de determinada forma
e tentam interagir com os filhos de modo a abençoá-los, educá-los, mas acima de tudo aceitá-los. São pessoas que conseguem se alegrar em casa, conseguem passear gostoso, curtir um dia de feriado, celebrar a fé de forma prazerosa e abençoadora. Mas as pessoas enfermas de alma simplesmente não conseguem fazer isso. Têm uma família, mas tudo que conseguem pensar é que a família não é como gostariam que fosse. Então choram, falam mal do cônjuge, dos filhos, dos pais. Vivem esperando o dia em que vão acordar de manhã e por um passe de mágica a família será outra. Não conseguem ter alegria em casa. As brigas nunca terminam. Acusações de toda ordem. Não há aceitação. Não há gratidão, não há louvor a Deus. Isso também pode valer para o trabalho, por exemplo. Há pessoas que lidam com o trabalho de forma proativa, dinâmica, transformadora, tentam dar o seu melhor, sabem que nem tudo são flores, mas também nem tudo é desgraça. Mas há pessoas que não conseguem. Chegam com o rosto amarrado, fechado, vão embora com o mesmo rosto amarrado, fechado, queixam-se, levam para casa o mau humor, e em casa descontam nas pessoas que os amam todas as tristezas e angústias e broncas e mágoas no ambiente do trabalho. Essa distinção vale até para a vida financeira. Tem gente que sabe lidar com a vida financeira que tem. Se ganha X, gasta X. Se ganha meio X, gasta meio X. Agora tem gente que não consegue. Se ganha X, gasta 3X. Vive endividada. E aí reclama com Deus que não ganha quanto era necessário ganhar. Que onde já se viu? Desse jeito não dá. E aí não dá para ser fiel. E a desculpa já está na ponta da língua. Como é que eu vou ser fiel se Deus não me dá tudo que eu preciso? Tem gente que consegue lidar com a vida como a vida é. Tem gente que não consegue. Tem gente que lida bem com o imprevisto. Não que goste do imprevisto. Não que se sinta bem com o imprevisto. Mas entende que viver inclui os imprevistos. Imagine que você vai fazer uma viagem agora nas férias. A casa já está reservada, foi emprestada por um amigo. Vai a turma toda, até a sogra vai. A família vai de carro. Dinheirinho está contado, mas vai dar. Para abastecer o carro, para pagar os pedágios, fazer as refeições. Tudo planejadinho na ponta do lápis. Faltando 15 dias para a viagem, funde o motor do carro. Aí leva o carro no mecânico, o mecânico diz, olha, vai ter que fazer tudo. Vai ficar R$5.000, o dinheiro da viagem. Ninguém em sã consciência se sentiria alegre diante de um imprevisto como esse. Mas há pessoas que vão entender que esse tipo de coisa acontece, que Deus permite, e que por mais que a pessoa não possa lidar com isso de forma alegre, vibrante, ela pode entender e encontrar saídas e até fazer um programa abençoado com a família de outra forma. Mas quem não sabe lidar com o imprevisto vai reclamar, vai chutar o carro, vai xingar a mãe do mecânico, chamar ele de ladrão. Vai brigar com a família. No período em que estaria viajando, vai ficar mal-humorada, descontando essa frustração em todo mundo. E daqui a 20 anos, vai dizer, porque eu ia fazer uma viagem. Por que eu estou falando sobre isso? A primeira reflexão que me veio à mente foi, a carta de Judas é fruto de planos pessoais que não se confirmaram. E outra coisa entrou no lugar. Veja como ele começa. Eu estava ansioso para lhes escrever acerca de algo, mas senti que deveria escrever outra coisa. Tudo mudou. Quando eu li essa frase, eu pensei, meu Deus,
Quantas diferenças há entre aquilo que a gente quer e aquilo que de repente se faz necessário. Quantas diferenças há entre as nossas vontades e as nossas necessidades. Quantas diferenças há entre o que nós consideramos ideal e aquilo que é o real. Quantas diferenças há entre aquilo que a gente acha que deveria ser e aquilo que é. E sabedoria para viver é entender isso. Que tem hora que eu gostaria que tudo fosse de um jeito. Mas não é assim que é. Tem uma hora que eu queria ir numa direção. Mas não é mais para lá que eu vou. Tem uma hora que eu queria realizar um sonho. Mas esse sonho me foi vedado. Tem uma hora que eu queria executar um plano. Mas esse plano não está mais disponível. Tem uma hora que eu queria dizer algo, mas o Senhor me manda calar. Tem uma hora que eu não queria mexer com alguma coisa, mas o Senhor me manda ir. Meu Deus, eu preciso entender de uma vez por todas que a vida não é do meu jeito. Agora, eu não sei se Judas um dia, finalmente, escreveu sobre o que ele queria. Isso talvez nós nunca saibamos. Será que um dia ele se sentou e falou, bom, agora eu vou escrever sobre aquilo que eu queria ter escrito e não consegui? Porque ainda que ele tenha feito isso se perdeu. Ou ele nunca mais fez, ou ele fez e isso se perdeu. Agora, o que ele fez, sem ter planos de fazer, virou Bíblia, virou palavra de Deus. E por 2000 anos a cristandade tem sido abençoada por essas palavras. Irmãos, irmãs, em nome de Jesus, é bem possível que nesse instante você esteja vivendo uma circunstância que é um desvio daquela que você tinha imaginado para agora. Talvez o momento que você está vivendo esteja sendo totalmente diferente daquele que você tinha desejado e imaginado. É muito provável que você hoje esteja se sentindo distante daqueles sonhos e projetos mais antigos que você traz no peito com você. É bem possível, absolutamente compreensível, que hoje a sua vida não seja aquela vida que você sonhava ter. Mas por favor, me ouça nessa noite. Deus é soberano, está no controle de todas as coisas, e ainda que a sua vida tenha pego um desvio, e ainda que você não possa dizer que as coisas são como você gostaria, e ainda que você esteja triste por planos que não deram certo, e ainda que a má notícia tenha chegado na sua casa, Deus está no controle, Deus é soberano, e Ele vai transformar tudo isso em bênção na sua vida. Porque o que Judas não planejava fazer, virou bênção para a nossa vida. O que você não planejou, mas por alguma razão se impôs na sua vida. Deus é soberano. Deus está no controle. E Ele vai transformar isso em bênção na sua vida. Em nome de Jesus. Sabedoria para lidar com a vida como ela é. Porque a vida como ela é não é do meu jeito. Mas Deus está no controle. Sua casa talvez não seja hoje o que você planejou lá atrás. Sua família talvez não seja aquela que um dia você sonhou que seria. A questão profissional sua talvez não seja hoje o que você idealizou lá atrás. Se você permitir que a sua alma permaneça enferma, tudo que você vai conseguir sentir é ressentimento, mágoa, frustração, dor. Um desejo de voltar no tempo, de fazer tudo de novo, de ter uma nova chance. Mas se você deixar Deus curar a sua alma, Senhor, eu reconheço que eu não sou a pessoa que eu sonhei ser nessa altura do campeonato. Mas eu também sei que o Senhor está no controle da minha vida. E isso visitar o seu interior de tal maneira que você realmente descanse nessa verdade. O que quer que você esteja vivendo agora, Deus vai transformar. E você vai crescer com isso. E você há de ser uma bênção nas mãos de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a primeira reflexão que eu faço
diante dessa carta de Judas. Mas eu não posso deixar de reconhecer também que Judas tinha um assunto que deu lugar a outro. Que outro assunto é esse? Veja, ele diz assim: eu estava ansioso para lhes escrever a respeito da salvação que compartilhamos. Contudo, senti que era necessário. O que era necessário? Eu quero dividir essa nossa conversa em 2 pontos. Primeiro, era necessário que os crentes batalhassem pela sua fé. Eu senti que era necessário insistir com vocês. Veja, verso de número 3. Insistir com vocês. Insistir. Que batalhem pela fé, uma vez por todas entregue, confiada aos santos. Essa é a primeira necessidade que Judas entendeu. A necessidade de batalharmos pela fé. Deixa eu fazer um esclarecimento. Por favor, acompanhe comigo o raciocínio. Muito cedo, na teologia cristã, os primeiros teólogos distinguiram o que eles chamaram de fé que crê e fé em que se crê. Fé que crê e fé em que se crê. A fé que crê é uma fé instrumental, através da qual nós acreditamos. É o exercício de dar crédito. É a fé que nós trazemos no coração, é dom de Deus, está em nosso coração e nos habilita e nos capacita a dar crédito naquilo que está sendo dito, ensinado, apresentado. Quando você, por exemplo, procura o pastor da igreja, ou um presbítero, ou um líder de célula e diz: irmão, por favor, ore por mim, eu estou passando um problema sério lá em casa. Caso esse irmão venha perguntar: você crê que Deus pode fazer um milagre na sua casa? É a fé que crê que permitirá você dizer: sim, eu creio que Deus pode fazer um milagre na minha casa. Eu acredito. Nesse momento, eu estou cheio de uma confiança que me permite afirmar que Deus pode fazer um milagre na minha casa. Essa é a fé que crê. A fé em que se crê é conteúdo, é revelação, é o arcabouço das verdades em que nós depositamos a nossa fé. Por quê? Porque nós não cremos em qualquer coisa. Imagine essa pessoa que foi pedir oração para o pastor, ou para o presbítero, ou para o líder. Ela recebeu oração. Aí ela saiu da presença desse líder e encontrou um amigo na rua. O amigo disse: tudo bom? Ela disse: tudo bem, mas eu estou com uns problemas em casa. Mas que problemas? Aí a pessoa conta. Aí o amigo diz assim: olha, eu não sei por que cargas d'água, como diziam os antigos. A gente foi se encontrar bem agora, assim, por acaso. Mas o fato é que eu estou indo receber uma ministração mediúnica. Eu estou indo numa sessão espiritualista, onde eles vão me energizar. E eu senti de convidar você. Imagine que essa pessoa pense consigo mesma: bom, mal não vai fazer. Vamos. E ela vai. Aí passa mais um dia, alguém sabendo do problema dela vai visitá-la em casa e diz assim: olha, eu trouxe aqui para você um amuleto. Coloca na sua porta ou coloca na sua mesa, isso vai ajudar nessa luta que você está enfrentando. Aí a pessoa diz: bom, toda ajuda é válida agora. Me dá aqui. Essa pessoa está, ao que parece, movida pela fé que crê. Mas ela não tem uma fé para crer. Em que crer? Está tudo misturado. Ela crê em qualquer coisa. O que disserem para ela, ela acredita. Ela é crédula. Mas não tem uma fé sólida. Por que é importante essa distinção? Porque Judas está falando do segundo caso. Quando ele diz batalhem, ele diz batalhem pela fé uma vez entregue. Não é o que você traz com você, é o que você recebeu. Não é o fato de ser capaz de crer, mas aquilo no que você crê.
A fé entregue aos santos, confiada aos santos, a revelação de Deus. Essa fé precisa ser cuidada. E por que precisa ser cuidada? Porque está sob risco. A gente só cuida de algo que está sob risco. Aquilo que não está sob risco não precisa ser cuidado. Você não cuida de uma pedra. Imagine que você tem lá uma fazenda, ou um sítio, ou uma chácara. Faz o seu quintal mesmo. Na verdade, o seu meio quintal. Na verdade, a propriedade é da senhora sua mãe, você mora lá de favor. Vamos voltar para a pedra. Há uma pedra no meio da sua propriedade. Você não cuida dela. Você não a cerca. Você não a aduba, não a rega. Você não a protege dos ladrões. É uma pedra. Ela não precisa de cuidado porque ela não está sob risco nenhum. Ela é mais fator gerador de riscos do que objeto de risco. Então ela não precisa de cuidado. Agora, imagine que você tem um jardim na sua propriedade. Jardins precisam de cuidado. Porque se eu não cuidar do meu jardim, o meu jardim pode morrer. Há riscos para um jardim. Há riscos para uma flor bonita. Para uma roseira, por exemplo. Se ela não for bem cuidada, ela pode morrer. É preciso cuidar do jardim. Tem coisas que não precisam de cuidado, tem coisas que precisam. Precisa de cuidado aquilo que sofre com ameaças. O texto está dizendo que é preciso batalhar por essa fé que um dia nós recebemos. E por quê? Porque ela sofre ameaça. E qual ameaça? Verso 4. A ameaça é: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se. Veja, uma linguagem de espionagem, de guerra, de confronto, uma linguagem quase que militar, bélica. Há uma infiltração de gente. E é uma infiltração dissimulada, com hipocrisia, de forma mascarada, maquiada, de gente que é ímpia e que tem como característica transformar a graça de Deus em libertinagem. Porque Deus é gracioso, eu posso soltar a franga, como se diz. Afinal de contas, é a graça. E negam Jesus Cristo, diz o texto. Negam Jesus Cristo como o único soberano e Senhor. Irmãos, talvez eu esteja sendo muito duro, eu não sei, mas eu tenho a impressão que nós estamos vendo isso todos os dias. Graça transformada em libertinagem. Negação de Jesus como único Senhor e soberano. A fé está sob ameaça porque a gente corre o risco de se distanciar da verdade de Deus para acreditar na própria verdade. Quando os primeiros estudos a respeito da pós-modernidade começaram a surgir, uma das primeiras afirmações que já podiam ser feitas era: não há mais verdade absoluta. Toda verdade é relativa e muitas verdades são particulares. Isso levou Jürgen Moltmann a escrever que toda verdade é universal, somente a mentira é particular. Pessoas que querem viver a fé do seu jeito, querem um Deus que atenda os seus pré-requisitos. Acreditam desde que lhes seja conveniente. Não estão dispostas a entregar os seus corações. Se há uma luta, não é pela fé uma vez revelada, é pela solução de um problema estabelecido. Se há uma luta, não é no sentido de defender aquilo que é de Deus na nossa vida, mas é no sentido de defender aquilo que é nosso diante de Deus. Se há uma luta, não é para que a verdade de Deus seja espalhada no mundo, mas é para que aquilo que está espalhado pelo mundo venha para mim. Judas está dizendo: eu queria falar com vocês sobre salvação, mas eu senti que era necessário insistir com vocês que lutem pela fé, uma vez confiada aos santos. Porque
talvez já não haja muita gente disposta a lutar por isso. Lutas todos temos. Veja, lutas todos temos. Mas quantos de nós estamos dispostos a lutar pela fé? Batalhar por ela. Levá-la adiante. E ainda que uma circunstância não me agrade, exercer a fé naquela verdade de Deus, que sempre me deixou claro que eu teria dificuldades e aflições, mas que Deus está no controle de todas as coisas. É necessário batalhar pela fé. E segunda lição. Primeiro, é necessário batalhar pela fé. Segundo, é necessário edificar-se na fé. Veja o verso 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Você já ouviu a expressão Santíssima Trindade? Não é mesmo? A palavra Trindade não está na Bíblia. É um conceito desenvolvido pela teologia para fazer referência a essa relação misteriosa e maravilhosa entre um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas na Bíblia há uma expressão Santíssima Fé. Há algo sagrado aqui, que precisa ser compreendido como sagrado. Crer não é uma bobagem que a gente faz porque não tem outra coisa para fazer. A fé é aquilo que Deus compartilhou para que nós respondêssemos a Ele. A sua graça de maneira efetiva, poderosa, transformadora. A fé é bênção, mas precisa ser edificada. Porque, note, acompanhe de novo o raciocínio. Eu preciso cuidar do jardim. Não só porque há riscos para o jardim, mas também para o jardim ficar mais bonito. Ninguém cuida do jardim só para o jardim não morrer. A gente cuida do jardim para o jardim ficar mais bonito. Eu cuido da roseira para ela dar cada vez mais rosa. Eu cuido da árvore para ela fazer cada vez mais sombra. Para ela produzir cada vez mais fruto. Eu cuido do pomar para ele ser cada vez mais vigoroso. Eu cuido das flores para elas serem cada vez mais deslumbrantes. Ninguém cuida só para não morrer. A gente cuida para crescer. A gente não cuida da fé só para ela não morrer. A gente cuida dela para ela crescer no nosso coração. Para a verdade de Deus ser cada vez mais clara diante de nós. Edifiquem-se, diz Judas. É preciso batalhar de um lado, mas sem esquecer de fortalecer-se do outro. Os grandes exércitos da história da humanidade, por exemplo, o exército de Napoleão Bonaparte, por exemplo, o exército de Alexandre o Grande, por exemplo, o exército de Gengis Khan, começaram a perder guerras à medida em que os inimigos estavam cada vez mais longe e o suprimento ficava cada vez mais escasso. O caso de Alexandre na batalha no frio do território russo, onde hoje nós encontramos a Rússia, foi exatamente de os soldados não estarem mais em condições de enfrentar o inimigo. Porque eles assumiram a batalha, mas não tinham condições de alimentarem-se, de fortalecerem-se, de manterem-se crescendo em cada vez melhores condições. Um exército não perde a guerra só porque desistiu de lutar. Ele perde a guerra porque, tendo decidido lutar, não proveu as condições necessárias para enfrentar a batalha. Crentes não batalham pela fé só porque estão decididos. Eles batalham pela fé porque estão sendo edificados. É preciso crescer, irmãos. Não dá mais para a igreja evangélica ser uma UTI pediátrica, onde uma UTI neonatal, onde as crianças nascem e já vão para tratamento intensivo, porque não estão em condições de crescer, de se desenvolver sozinhas. Igrejas que são UTIs neonatais. Tem conversão. Tem gente chegando. Tem gente vindo à luz todo dia. Mas as incubadoras estão lotadas. Um médico, uma enfermeira tendo que dar conta de 50 a 60 crianças. Porque não tem gente para amamentar o filho recém-nascido na fé. Não tem pai para educar.
não tem discipulador, não tem gente disposta a ler a Bíblia, não tem vontade de ler a Bíblia nem mesmo do novo convertido. É um festival de seja o que Deus quiser. A gente não cresce mais, irmãos. Aí não entende por que está apanhando na luta da vida. Judas está dizendo, edifiquem-se. Como? Primeiro, orando no Espírito. Segundo, mantendo-se no amor de Deus. Terceiro, esperando a vinda de Jesus Cristo para nos levar à vida eterna. Veja, esperança é fundamental. Se eu não viver aqui com os olhos lá, eu vou me agarrar aqui e vou esquecer de lá. Quarto, tendo compaixão, socorrendo os que precisam. Nesse meio tem gente que duvida, tem gente que está quase se perdendo, mas pode ser alcançada, e tem gente que a gente vai conviver, mas não pode deixar nos influenciar. E aí vem o quinto, que é santidade. Judas diz, odeiem até a roupa contaminada pela carne. Irmãos, que iniciativas nós temos tomado no sentido de crescer na fé? Para eu cuidar de jardim, eu tenho que conhecer sobre jardim. Senão, ainda que eu queira cuidar, eu não vou conseguir. Você nunca matou uma planta por excesso de cuidado? A planta da casa morreu. Por quê? O jardineiro diz, excesso de água. Em casa, eu e o Cristiano já matamos planta por excesso de água. Em casa, eu e o Cristiano matamos um cacto por excesso de água. Ele fez assim, ó, puf, morreu. Porque se a gente não sabe cuidar, cuida errado. Precisa conhecer. Já teve aquário? Aquário é tão lindo, né? Aquário de água salgada. Peixe colorido. R$10.000 um aquário pronto. Aí na primeira semana, o Nemo é Neca. Acabou o Nemo. Barriguinha pra cima. No segunda semana, o peixe azul que não tem memória, que eu não lembro o nome. Quem tem filho lembra o nome, porque assistiu 500 vezes o Nemo. 501. A Doris, barriguinha pra cima. Aí um dia, só tem sal no aquário. Como é difícil cuidar de alguma coisa que vale a pena. E para cuidar bem tem que conhecer. Não tem como a gente cuidar da fé sem conhecer a palavra. Eu não sei, talvez repensar a administração do nosso tempo e da nossa vida. Eu li esses dias num livro do John Maxwell que a gente não deve tentar administrar o tempo, porque só administra o tempo quem aprendeu a administrar a vida. Então a gente deve tentar administrar a vida. Eu preciso, na administração da vida, estudar mais a palavra de Deus. Feche seus olhos. Ó Deus, Pai maravilhoso, Senhor da nossa vida, que privilégio podermos chegar neste momento diante da Tua palavra, ouvindo a Tua palavra e aprendendo aquilo que a Tua palavra tem para nos ensinar. Obrigado por esta pregação, Senhor. Obrigado por cada desafio que nos foi feito pelo Teu Espírito Santo. Sabemos que o pregador é só um instrumento do Teu Espírito, que é quem fala, quem convence, quem toca, quem transforma. Que o Teu Espírito Santo produza em nós os frutos necessários, frutos de arrependimento, de amor, de misericórdia, de pregação do Teu Evangelho. Senhor amado, aplica a Tua verdade em nossas vidas e que sejamos cheios desse Espírito Santo para fazermos a Tua obra e honrarmos o nome do Senhor Jesus. Fica conosco, ó Deus, dá-nos uma boa noite de descanso, dá-nos a renovação de alma de que necessitamos e que em tudo o Senhor continue nos ensinando e orientando, em nome de Jesus. Amém.